Graça e paz, abençoados. É com muito prazer que eu, Pastor Wellington, estou mais uma vez com vocês para lhe trazer uma palavra do trono de Deus. Nós somos a Igreja Restauração. Nós temos por missão divulgar, cooperar com o Senhor Jesus Cristo na palavra santa, a palavra da graça. E você é o convidado nosso especial a aprender da graça de Deus. Eu quero falar hoje com vocês sobre preexistência. Este é um assunto, como outros da graça de Deus, que deixa muitas pessoas, vamos dizer assim, nervosas. Tira elas do sério, porque a preexistência, ela é uma afirmação da graça. Não dá só para falar sobre salvação eterna, não dá para falar somente de lei e graça, nós temos que aprender sobre preexistência. Então a preexistência é a confirmação de salvação. É a nossa primeira identidade, o nosso primeiro lar, onde nós estávamos primeiro. E isso é o que nós vamos descobrir hoje através da lição bíblica. É um estudo que igreja nenhuma quer dar. Nós, como Igreja de Jesus, estamos prontos, aptos a dar este ensino. E pregamos também no altar. Temos sim, e tivemos a preexistência. Somos filhos de Deus. Existimos antes no céu, e é o que nós vamos aprender a partir deste momento. Então que você venha comigo para a Bíblia, porque é aqui que interessa. Eu não estou interessado, e nem você, em filosofia humana, não estou interessado em ensinamento humano, ensinamento teológico. Eu estou interessado aprender e crescer com a graça de Deus. E eu vim falar da graça de Deus. Eu vim falar do amor de Deus. Eu vim para isso. Eu estou aqui para isso. Então, por favor, venha aqui comigo no livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo 38 e o verso 1 e o 2 do capítulo 38. Todos sabem, a pessoa que gosta de teologia sabe que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E esse livro traz grandes revelações. Quem passa por cima do livro de Jó sem entender essas coisas, infelizmente, atropelou a palavra de Deus. Então vamos para a primeira revelação, vamos para o que o Senhor disse ao nosso coração e revela a nossa identidade dessa forma. Olha só, Jó 38, verso 1 e o 2, diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? É isso que nós estamos falando, meu querido, minha querida. Muitas pessoas têm escurecido o conselho de Deus com palavras sem conhecimento. Quando eu falo de coisas que eu não tenho profundidade, que eu não sou provado, que eu não vivi, que eu não vivo, eu estou falando sem conhecimento. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós conhecemos a Ele. Para muitas pessoas, Deus ainda é um mito, é místico. E o Senhor Deus, através do Filho Santo, o Senhor Jesus Cristo, nos revelou a si próprio. Não há nada oculto. Deus quer que nós o conhecemos. E aí, quem fala sem conhecimento, essa pessoa não tem paz com Deus. E aí ele diz, no verso 2, quero só repetir para vocês: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Meus queridos, a partir de agora nós vamos aprofundar no que é conhecimento. A partir de agora nós vamos ir fundo. E eu quero lhe convidar a vir comigo e ler o verso 3 também. Nós vamos ler do 3 ao 7. Vamos lá, verso 3, o que diz? O Senhor fala para Jó: Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responder-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Olha só, o Senhor, esse é o verso 4. O Senhor chama Jó e pergunta algo difícil de responder. O Senhor diz o seguinte:
Olha, Jó, você que está reclamando demais, você que está aí, ó, resmungando da vida, vem cá, vamos conversar nós dois. Eu vou te perguntar e você me responde. A pergunta é simples, Jó. Aonde você estava quando eu estava fundando a terra? Bom, lógico, Jó não soube responder e nem eu saberia. Por quê? Falta o conhecimento de Deus. A nossa carne limita o conhecimento. A nossa mente não trouxe consigo a clareza da preexistência, por isso que precisa da palavra de Deus para revelar. Ele continua no verso 5. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Vamos então para a revelação de Deus. Este é o final do verso 7, e é aqui que está a grande revelação. O Senhor Deus disse o seguinte: olha, Jó, eu vou te dar uma dica depois dessas perguntas. Quando as estrelas da alva cantavam, e os filhos de Deus alegremente rejubilavam. Aí eu lhe pergunto, meu querido, você já viu alguma estrela no céu cantar? Não, nunca viu, eu também não. Aqui a Bíblia está referindo, lógico, aos anjos do Senhor. E se o Senhor nessa época estava fundando a terra, porque esta é a pergunta, ele estava fazendo tudo aqui, o que aconteceu? O que tinha que acontecer? Estávamos no céu. Pastor, mas como você fala que estávamos no céu? Se a Bíblia falou das estrelas, sim, falou das estrelas da alva, mas depois no final do verso 7 diz: e todos os filhos de Deus rejubilavam. Todos os filhos de Deus rejubilavam. Os anjos cantavam e nós rejubilávamos. Isto é revelação. A terra não existia. O mundo não existia como nós o conhecemos. E aí estávamos no céu, rejubilando com os anjos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é revelação da graça. Isso é sabedoria de Deus. É isso que eu quero que você entenda, meu querido. É isso que eu quero que você tenha o coração aberto para essas novidades de Deus. Não adianta só a gente saber, somos salvos. Sim, somos salvos. Somos Jesus? Sim, somos Jesus. Mas o nosso DNA, da onde nós viemos, porque para muitas pessoas nós simplesmente viemos da barriga de nossa mãe. Não é assim. Eu quero que você venha comigo ainda no livro de Jó, Jó 38, verso 21. Jó 38, verso 21, ele diz assim. Aí ele responde a Jó. O que ele responde a Jó? Depois dele perguntar tanto a Jó, que ele continua no texto perguntando a Jó, pergunta, e Jó, lógico, como eu e você, fica boquiaberto. Como nós iremos responder perguntas tão profundas? Mas no verso 21, ele dá o checkmate. Aí ele responde a Jó, ele acaba com as dúvidas de Jó. Ele diz o seguinte: de certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. O número dos meus dias, o número dos teus dias são grandes, assim como era de Jó. Quantos são? Muitos. Vamos ter uma base de conta, então, a idade da Terra. Bem, a idade da Terra é uma base muito boa para sabermos que existimos antes dela. Existimos de que forma? Com a carne? Não, a carne nós só recebemos quando viemos da barriga de nossa mãe. Aí aconteceu a carne, mas existimos o Espírito. O Senhor Deus criou o Espírito do homem primeiro. Depois que Ele colocou nessa terra. Depois houve um processo, que isso é outro assunto. Não é este assunto. O assunto que eu quero que você aprenda neste momento é a pré-existência. É saber que você já existiu. Este é o foco do nosso estudo. Pastor, mas então prova para mim Deus me criando em espírito.
porque até agora eu tenho minhas dúvidas. Lógico, você tem suas dúvidas, eu também tenho as minhas dúvidas, e é para isso que estamos aqui, para esclarecer as dúvidas. Então eu quero que você venha comigo aqui na Bíblia Sagrada. Fique bem à vontade para você abrir a tua Bíblia junto comigo, como eu estou à vontade falando com você. Eu estou bem tranquilo falando com você e seguro no que eu estou fazendo. Vá lá comigo em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. E nós vamos ver uma revelação da criação que ninguém gosta de pregar, que ninguém fala. Eu sempre me perguntei sobre esta revelação. Quando, no meu tempo de formação cristã, ainda diácono, eu me perguntava, poxa, mas como essa carne pode se parecer com Deus? Porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Será que Deus tem esses limites? Então, não havia explicação para mim, e tudo era mistério de Deus. E eu quero que você venha comigo aqui, rapidinho, Gênesis 1:26, diz assim a palavra de Deus, olha só. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pronto, aqui nós estamos na criação do homem, que é bem diferente da formação do homem. Aqui Deus cria. E como que eu sei? Porque mais à frente eu vou ver Ele formando. Aqui eu estou vendo o Senhor criando. Agora pense comigo. Vou fazer uma pergunta para você. Deus é carne ou é espírito? Lógico, Deus é espírito. O Senhor é espírito. E assim diz a palavra de Deus, afirma a palavra de Deus. Então, se Ele me criou a sua imagem e semelhança, se o Senhor Deus te criou a imagem e semelhança dEle, o que Ele criou primeiro? O Espírito. Lógico. Aí sim, as coisas se encaixam. Ou você acha que Deus veio à terra aqui e já foi formando Adão do pó da terra e fazendo somente a carne pronto? Não. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, como está afirmando a Bíblia, e eu creio na Bíblia, e eu convido a você a crer também, Ele fez primeiro o Espírito. E por que eu sei que Ele fez o Espírito? Além, lógico, dele falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque em Gênesis 2:7 revela outra coisa para nós. Vamos lá? Gênesis 2:7. Às vezes você tem vontade de me acompanhar olhando a Bíblia na hora, e a gente dá essa pausinha para você ver aqui comigo. Vem aqui comigo, Gênesis 2:7. Acompanhe aqui. Aí sim, olha lá o que diz a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E agora, nós temos dúvida? Porque antes ele fez. Lá em Gênesis 1:26, ele fez. Agora, Gênesis 2:7, ele forma. Agora o Senhor dá forma ao homem. Agora ele modela. Agora ele desenha e constrói dedos. Aí a Bíblia faz uma referência ao nariz. E aí sim, cabe o fôlego de vida dentro da forma humana que Deus fez. Viu que interessante como a Bíblia traz grandes revelações? Como a Bíblia, bem analisada, ela nos transforma. Este conhecimento que nós estamos lidando, meu querido, não tem preço. Olha, minha querida, quantas pessoas estão aí nas igrejas sem saber de onde vieram, sem uma explicação de onde estavam, e vai perguntar para os seus líderes, seus bispos, seus apóstolos, seus pastores, enfim. Aí a resposta é uma só: é mistério de Deus. Tudo é um mistério de Deus. Tudo é mistério e não há respostas. Mas nós vemos na palavra de Deus que há respostas. Nós vemos na palavra de Deus que há a resposta para aquele que procura, para aquele que tem sede de resposta.
E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero ler com você o último versículo, antes de terminarmos o estudo. Eu quero que você vá comigo em Jó. Volte a Jó comigo. Jó 10, verso 11 e 12. Eu disse a vocês, bem no começo, que Jó é um livro de profundas revelações. E aí Jó, antes de saber aquilo tudo de Deus, ele dá vamos dizer, um deslize para o bem no saber. E ele deixa claro aqui na Bíblia o que o Senhor fez com ele. Olha só, Jó 10, 11 e 12. Ele diz assim: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Aí Jó fala: Senhor, tu me revestiu de pele, de carne. Tu me colocou os ossos, os nervos. Colocou em quê, meus queridos? No espírito. É o espírito de Jó que foi revestido, é o meu espírito que foi revestido, é o teu espírito que foi revestido. É o espírito de Adão que foi revestido. São os espíritos dos eleitos de Deus que são revestidos. Isto é uma revelação fantástica. Ou seja, nós de fato cremos que estávamos com Deus antes de tudo. Antes de formar. Então você me pergunta hoje: pastor, de onde eu vim? Foi da barriga da minha mãe? Eu digo a você com toda clareza: você veio do Senhor. A sua pátria não é esta terra, mas é, como diz o apóstolo Paulo, a Jerusalém celestial. De lá que você veio. Você pode ir muito mais fundo na Bíblia. Você tem o DNA de Deus. Você tem capacidade para entender as palavras do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Este ministério veio revelar a você o entendimento da graça. Isso daqui é graça. Isso daqui é amor de Deus. E sem isso daqui, fica difícil compreender a grandeza de nosso Pai. Isso daqui é uma grandeza sem limite. Olha que tamanho de ensino, que tamanho de profundidade. Como nós somos longe agora. Enfim, esse programa Graça, que fala da graça, melhor dizendo, nós temos por nome Palavra da Verdade. Ele encerra aqui neste assunto, mas ele continua falando em seu coração. Eu oro a Deus para Deus continuar enviando essa mensagem no teu coração. E que nós vamos ter um próximo encontro. Você pode acessar os nossos vídeos, você pode correr atrás desse material pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. Você tem facilidade em acessar. É só você buscar Igreja Restauração, buscar temas da graça como pré-existência. Você vai atrás e você vai aprender muito. E venha, lhe convido, Rua Barão de Mauá, número 745, Cidade Jardim, Goiânia, Goiás, Brasil. Venha para cá, domingo, 9 horas da manhã. Estamos juntos, reunidos, firme na graça do Senhor. Amém? E até o próximo encontro. E Deus vai querer isso em nome de Jesus.